Pra quem não me conhece, meu nome é Laudes Gomes, não Laudes Meg. Meg é um apelido que eu recebi quando eu sofria bullying com meu nome, né? Porque eu sofria bullying de tudo, mas aí eu sofria bullying com meu nome, Laudes. Não sei o que eles arrumavam, mas ele achava que Laudes era estranho. Hoje em dia eu gosto do meu nome porque meu nome é único, né? Ruim e bom, porque imagina alguém falando Laudes, todo mundo sabe quem é, Laudes. Só tem uma Laudes na cidade. Agora, se falar de uma Vitória, de uma Maria, de uma Ana, todo mundo, ninguém sabe o que que é, a não ser que mostre uma foto. Enfim, então me apelidaram, quando eu fui embora pra Ipatinga, me apelidaram de Meg. Então eu acatei isso, Laudes Meg. Eu sempre falo que meu nome é Laudes Meg, mas não é, meu nome é Laudes Gomes. E eu vou resumir aqui a minha história de vida pra vocês, que é bem longa. Eu nasci em 1991, meu nome é Laudes Meg. Mentira, meu nome é Laudes Gomes e eu tenho 29 anos, vou fazer 30 anos em novembro. Eu nasci numa cidade assim, gente, uma cidade bem pequena, pequena mesmo, tem acho que 10 mil habitantes e pouquinho, então assim, é bem pequena. E meu pai, ele é bem mais velho, tipo assim, gente, quando ele tava me fazendo, ele tava com 71 anos, porque ele faleceu com 80 e algum tararás, e eu tava com 15 anos, ou seja, né, então ele tava me fazendo bem velhinho já. Aí minha mãe também, minha mãe já era bem nova, meu pai casou 3 vezes e eu tive vários irmãos. Tem irmão que tem idade pra ser meu avô, só que tem uns que também eu não conheço. Tem outros que já faleceram, gente, e eu não conheço, sério. Faleceram de velhice e eu não conheço. Então vamos lá. Eu nasci em uma casinha bem simplesinha, gente, assim, simplesinha, mas a casa era cheia de amor. Meus pais eram evangélicos, então a gente era assim, a minha rotina quando eu era criança era de casa pra escola, da escola pra casa, de casa pra igreja, da igreja pra casa. A gente não saía muito, não era de sair, além, tipo assim, a única saída que a gente ia era pra igreja. E eu lembro que quando a gente ia na igreja, que eu dormia no banco da igreja, assim, com uns 8, 7 anos, 6, não lembro direito, eu fazia xixi e minha mãe me dava uns beliscão. Eu fazia xixi no banco e é isso mesmo, gente. E minha mãe me dava uns beliscão e eu acordava, toda molhada, toda mijada, e é isso. E a gente voltava pra casa. Quando eu inteirei meus 8 anos de idade, a minha mãe, ela já estava com a doença. Eu ainda não entendia da doença, eu fui entender com 8 anos de idade, porque eu ouvi falar, mas eu nem sabia o que que era. Eu só sabia que a minha mãe viajava bastante e ela sempre voltava em um carro branco, que no caso é a ambulância, que eu também, na época, eu não sabia que era ambulância. E ela voltava sempre cada vez mais pior, sabe? Ela começou a voltar careca, ela começou a voltar mais magra, ela começou a voltar abatida, não conseguia mais levantar da cama, não conseguia mais cuidar da gente. E era meu pai que ajudava ela. Enfim, gente, ela tava com câncer no útero, né? Hoje eu sei que é câncer no útero, mas na época eu não sabia, eu era uma criança também, e eu era bem bobinha. E eu tinha, era eu com 8 anos, a minha irmã com 9, uma outra irmã com 3 e o meu irmão, né? Eu tô falando de quem morava com a gente, porque eu tenho mais irmão, porque meu pai casou 3 vezes, entendeu? Meu pai, tipo, casou 3 vezes e eu tenho bastante irmão, mas também não convivo, né? Conheço, assim, porque com o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, mas não convive, não tem aquela coisa de família, sabe? Mas os que moravam comigo são esse. E um que eu acho que na época tinha 17 anos, não lembro a idade dele. E aí o que acontece, gente? Minha mãe, ela faleceu, né? Não lembro se foi aos 30 e poucos anos. Não lembro a idade certa, então não vou falar a idade certa. Foi aos 30 e poucos anos, bem nova, né, gente? Sim, ela faleceu e deixou os filhos pra trás. Foi aí que a minha vida começou a virar uma bagunça total, que vocês vão entender agora. Meu pai, em seguida, também, para facilitar a vida da pessoa, né? Meu pai vai lá e adoece também da mesma doença, câncer na próstata. Minha mãe tinha câncer no útero, meu pai câncer na próstata. E aí o que acontece, gente? Meu pai teve que ir pra fora. Que os irmãos meus, que eram de outras mães mais velhos, veio buscar meu pai e levou meu pai para São Paulo. E a gente foi espalhado. Nós, irmãos, foi espalhado. A minha irmã de 3 anos foi adotada pela minha tia. E eu, minha irmã velha, né, no caso, um ano mais velha, e meu outro irmão, que eu acho que tinha 17, não me lembro, que ele era bem mais velho que nós, fomos morar na casa da minha avó. Na época, minha avó era viva.
Nós fomos morar na casa da minha avó. O que acontece, gente? Meu tio resolveu adotar um dos filhos. E os filhos deles queria que fosse a menina branquinha, que no caso era eu. Que a minha irmã era mais morena que eu. Que queria a menina branquinha, branquinha, branquinha. E aí meu tio foi buscar a menina branquinha, né, pros filhos dele. Parecendo um bonequinho, né? Vou buscar um boneco ali e já volto, branco, por favor. Aí foi lá buscar. Quando eu fiquei sabendo que o meu tio ia me adotar, eu fui na casa da minha tia buscar minhas roupas. Umas roupas que eu ficava na casa da minha tia e na casa da minha avó. Fui buscar minhas roupas. Quando meu tio chegou na casa da minha avó, eu não estava lá. E ele estava atrasado. Ele só tinha ido buscar mesmo uma das crianças, né? Que no caso era eu. E aí eu não tava, eu fiquei demorando, enrolando lá pra voltar. Meu tio resolveu levar a minha irmã. Sim, gente, que bagunça, né? Meu tio pegou e levou a minha irmã pra casa, né? Pra casa dele. E eu voltei. Cadê meu tio? Meu tio não estava. Então eu fiquei morando com a minha avó, eu e meu irmão. E o que acontece? Com o passar do tempo, meu pai, que estava fazendo tratamento em São Paulo, né? Na casa dos outros irmãos que eu não conhecia, resolveu vir buscar uma filha, porque na casa onde ele estava morava dois filhos dele, só que esses dois filhos dele trabalhavam e precisava de alguém ficar de acompanhante no dia a dia com meu pai. Resumindo, gente, meu pai, ele veio, no caso, meu irmão, né, que é o irmão mais velho, que é filho de outra mãe, ele veio buscar a minha irmã, que meu tio tinha adotado, que era pra ser eu e não era eu, e não fui, né. Ele veio buscar essa irmã. Por quê? Essa irmã é 1 ano mais velha que eu. Só que ela é cabeça, sabe, gente? Ela sempre foi cabeça, sempre foi, sabe, responsável. Sempre, sempre, gente. Ela, tanto que hoje ela não é desviada da igreja, né? Que a gente é desde criança. E eu sim sou desviada, gente. Né? Sempre tem um patinho feio da história. Sou eu, no caso. E o que acontece? E eu, 1 ano mais nova, sempre meninona, gente. Sempre fui meninona, sempre fui boba. Por isso que o povo cagava na minha boca e eu continuava com a boca aberta pros outros continuar cagando, né? E resumindo, ela era mais cabeça e meu irmão veio buscar essa irmã. Quando ele chegou, ele não achou essa irmã, porque essa irmã tinha sido adotada pelo tio que ia adotar a Lerdona, né? Enfim, levou eu, porque só tinha eu. Tipo, levou, sabe? Levou porque só tinha eu, porque não era pra ser eu, mas já que tinha eu, levou eu. E eu fui pra São Paulo. Foi aí que começou tudo. Chegando em São Paulo, morava dois irmãos meus, dois filhos da minha irmã, né, que era um irmão, uma irmã, conheci eles, né, abracei, uau, meus irmãos, tal, e fui morar. Eles trabalhavam e eu ficava cuidando do meu pai. Sim, gente, eu tinha uma responsabilidade imensa que não cabia nas minhas costas, porque, sinceramente, eu não aguentava, né? Porque eu era uma criança, eu era bobona, eu acho que, se eu não me engano, eu tava com 9 anos de idade. Então, assim, eu era bem lerda, sabe? Bem bobona mesmo. Eu queria era brincar. E lá tinha o filho, né, da minha irmã, que era meu sobrinho, e a gente ficava o dia todo brincando. E eu tinha a responsabilidade de esquentar comida pro meu pai, esses negócios assim, sabe? De ajudar meu pai. Meu pai andava normal, gente. Meu pai fazia as coisas normal. Andava normal, era só mesmo companhia. E eu ficava o dia todo brincando, brincando, brincando. Quando esse irmão meu, ele entrou dentro dessa casa, porque no começo ele não ficava muito na casa, mas ele começou a ficar na casa e minha irmã trabalhava no restaurante, trabalhava direto. E ele começou a, digamos assim, a judiar de mim, gente. Judiar por quê? Eu comecei a estudar e eu tinha piolho, e meu cabelo era bem grande, assim, sabe? Bem grande pra cima, não era grande pra baixo, porque meu cabelo sempre foi black power. Meu cabelo sempre foi duro. Então é grande pra cima, né? Aí ele como eu tinha muito piolho, ele cortou meu cabelo. Gente, ele me ajudou a sofrer bullying, porque sem cabelo, lógico que ele sofreu bullying. Ele cortou meu cabelo, gente, assim, ó, igual homem, e rapou minha cabeça. Eu chorei tanto, tanto, porque era o meu cabelo, cara. Tudo bem que ele era pra cima, mas era o meu cabelo. Então ele rapou minha cabeça e eu chorei demais e eu não queria mais ir pra escola. Eu escondi debaixo da cama e ele me batia pra mim ir pra escola e eu ia pra escola. Chegava na escola, eu ficava só lesando, porque estudar mesmo eu não estudava, porque eu não tinha paz pra estudar. Os garotos da escola ficavam fazendo bullying comigo, ainda mais que eu rapei a cabeça. Eu já sofria bullying porque o cabelo era duro. Aí a pessoa vai e rapa minha cabeça, eu comecei a sofrer bullying mesmo, entendeu? Bullying daqueles naiposo, daqueles pesado. Então, assim, gente, eu comecei a ficar meio deprê. Então, eu não queria ir pra escola, ele me batia, e um dia eu resolvi fugir de casa. Sim, gente, eu resolvi fugir de casa aos 9 anos de idade, porque eu não tava mais aguentando a pressão. E eu fugi de casa pra onde?
pra rua de trás da minha casa. Sim, gente. Gente, meu Deus. Eu fugi de casa pra rua de trás da minha casa. Ou seja, minha casa é aqui, a rua de trás eu fugi pra lá. Pra casa de uma amiga da escola. E eu fiquei na casa dessa amiga escondida da mãe dela. A mãe dela também não viu. Ela tinha um quintal bem grande na casa dela, tinha uma barraquinha. E eu fiquei o dia todo dentro dessa barraquinha. E o povo lá em casa me caçando, né? Me procurando, onde tá Lausmeg. Lausmeg fugiu, chamou a polícia. E eu na rua de trás, escondida. O que acontece? Quando ficou bem tardão da noite, a menina ia dormir e ela não conseguia mais ficar comigo. E eu falei, então eu vou embora. Eu peguei e fui embora. Fui embora pra casa, tardão da noite, gente. Sério, o povo tinha me procurado, não tinha me achado. E eu, da rua de trás. E eu peguei e entrei pra casa, né? Cheguei lá com a carinha, tipo assim, né? Aí, quando eu cheguei, quando eu entrei, meu irmão, quando eu apareci, eles estavam todos acordados, todos eles acordados. E quando eu entrei, meu irmão me deu um tapa na cara. Sério, mas foi um tapa bem violento que eu até caí no chão. E depois disso, eu odiei meu irmão. Sério, depois disso eu não conseguia mais olhar pra cara dele, eu não conseguia conversar com ele mais. E fora outros detalhes que acontecia dentro de casa, que era, eu não podia assistir televisão, porque ele não deixava. E ele fazia tudo isso, gente, quando a minha irmã não estava, porque a minha irmã trabalhava, chegava tarde da noite, quando ela chegava eu já tava dormindo, entendeu? E outro detalhe, dormia numa cama eu e meu pai. Entendeu? Eu não tinha cama, não tinha quarto, não tinha nada. Dormia eu e meu pai numa cama. Eu não podia assistir televisão. Ele escondia todos tipo assim, ovo, tudo dentro do guarda-roupa dele. Ele trancava a comida e deixava só em cima do fogão o arroz e o feijão, que era o que eu esquentava pro meu pai. Minha irmã não aguentou a situação porque eles brigavam muito e minha irmã pegou os filhos dela e foi embora. E foi aí que tudo piorou na minha vida, gente, porque eu apanhava de chicote de bater em cavalo. Sim, gente, sabe aquele chicote que é a madeira e o resto é tipo um chicote? Eu apanhava daquilo, tanto do meu pai como do meu irmão. Então, assim, gente, foi uma época bem difícil na minha vida. Uma vez meu pai era bem ignorante, gente, bem ignorante mesmo. Ele era que as pessoas antigas, entendeu? E meu pai só de olhar pra gente, a gente já murchava a orelha, sabe, e respeitava. E meu pai era marceneiro. Não sei se é marceneiro que fala, carpinteiro. Ele fazia banquinhos para poder vender. Mesmo meu pai velho, doente, sim, gente, ele fazia esses banquinhos. Um dia ele pediu para me segurar uma madeira bem grande para ele. E eu lembro que eu não conseguia segurar essa madeira, gente. Eu não sei que ele cismou que eu conseguia segurar a madeira. Gente, eu era o palito, eu era sequinha. E ele queria que eu segurasse uma madeira imensa, de gigante, para ele poder serrar essa madeira. E eu fiquei lá, pendurada, segurando a madeira. E quando a fé caiu, eu com madeira e tudo, gente, ó. Bolei no chão com madeira e tudo. E como ele era muito estressado, ele tava com o negócio na mão e ele sentou na minha testa. Quando ele sentou na minha testa, cortou meu olho aqui assim. E começou a descer o melado. Então eu comecei a chorar e eu larguei a madeira lá, larguei ele lá, saí correndo e fui pra casa de uma sobrinha minha, que é filha da minha irmã, né? Essa que morava com nós e foi embora. Era filha dela. Eu fui pra casa dela chorando e ela falou assim, ligou pra mãe dela, falou: "Ó, mãe, não dá, não tem como a Laus ficar lá, a Laus pode ficar aqui em casa, melhor a Laus morar aqui, não sei o que que tem". Meu pai não aceitou, foi me buscar, sabe? E eu tava com a cicatriz enorme. Eu lembro que nessa noite, ele não tinha ido me buscar na noite que eu fui pra lá. Tipo assim, nesse dia. Ele foi me buscar no outro dia de manhã cedo, né? E o que acontece, gente? Eu tava com um corte enorme, meu olho tava bastante inchado. E aí, o que acontece? Ela me levou essa noite na igreja, gente. Eu ouvi tanta coisa, sabe? Tanta coisa, que eu fiquei assim, passada, né? Achei que minha vida ia mudar, mas não mudou, gente. Piorou, na verdade, porque aconteceu tanta coisa depois que só Jesus na causa. Aí, o que acontece, gente? Eu fui e voltei pra casa, né? Voltei pra morar com meu pai. Meu pai, então, piorou o estado dele, né? Do câncer. E ele decidiu que ele ia voltar, que ele ia voltar pra cidade aqui, que é aqui, essa cidade que eu moro hoje. Ele decidiu que ia voltar, que ele falou que ele queria falecer na cidade onde ele nasceu, que é onde ele vive, sabe? Então, ele meio que começou a ficar triste lá. Então a gente pegou e veio embora morar nessa casinha, que é a casinha do começo, né, onde minha mãe faleceu, a casinha simples da gente que a gente tinha. Simples mesmo, gente, a casa, sinceramente, tava caindo os pedaços, né? E a gente voltou pra essa casa. E quando a gente voltou, meu pai resolveu ir buscar a minha irmã, que foi adotada. Sim, gente, ele resolveu buscar minha irmã que tinha sido adotada e foi uma parte meio triste, eu acho, sabe? Porque ela já estava acostumada lá e tal. E ele resolveu ir lá buscar, buscou ela e ficou morando eu, meu pai e ela. E era o seguinte, gente. Meu pai ainda conseguia, ele estava conseguindo andar, porque chegou uma época que ele não conseguia mais andar, mas nessa época ele conseguia andar ainda.
E o que acontece, gente? O meu pai, ele era, que nem eu falei com vocês, ele era bem rígido, daquelas pessoas antigas, sabe? Que cuspia no chão se o cuspe secasse, se você não chegasse quando o cuspe tivesse seco, você apanhava. Tinha que cuspir, você tinha que chegar com o cuspe molhado ainda. Meu pai era dessa época, sim. E a gente tava indo pra igreja, e quando a gente voltava, meu pai, ele já tava no estado grave já da doença, eu acho. Ele, gente, ele achava que... Peraí, gente, tem alguém me ligando. Ele achava, gente, que a gente tava indo pra igreja pra poder aprontar. E a gente era criança ainda, então assim, a gente ia pra igreja, da igreja pra casa, da casa pra escola. E quando a gente chegava, ele queria bater na gente, ele usava uma muleta, ele queria sentar a muleta na gente. Então meu pai, assim, sabe, ele chegou num estado que, sério, cara, ficou difícil de conviver com meu pai. Mas a gente, por amor, a gente continuava com ele. E o tempo foi passando, gente, e a minha irmã não aguentou mais a situação, né? E ela foi embora com a pessoa, ela foi até trabalhar e ela nunca mais voltou depois que ela foi trabalhar, gente. Tanto que eu não vi ela, fui ver ela depois de muitos anos. E ela foi embora e ficou só eu e meu pai. E um irmão meu, que é parte de mãe, resolveu ir morar com nós, tá? E morar na mesma casa com nós. E para meu desespero, gente, para meu desespero total, esse irmão foi morar com nós. Não foi o irmão de São Paulo, o irmão daqui, ele foi morar com nós. E aí, se você gostou da história, gente, deixa muito like que eu volto com a parte 2 pra vocês, tá bom? Que quando esse irmão foi morar comigo, o que foi que aconteceu e tal. E aí vocês vão entender como é que eu fui parar pra fora, né, trabalhando nas casas de família e o povo cagando na boca da boba. E é isso, gente. Arigatou. Compartilha o vídeo, deixa muito like e eu volto com a parte 2 se vocês pedirem. Beijo, até o próximo.